mergulhada em um abismo tão profundo. Nós sabemos que quando a noite vai alta, o dia vem. E a brilhante estrela da manhã está tão breve a se manifestar. Então que o Senhor nos ajude nessa jornada. Meus irmãos, abram por favor em Apocalipse capítulo 2. Vamos ver inicialmente apenas esse verso 7. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Olha essa frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase, em primeiro lugar, foi citada para a igreja de Éfeso. E você sabe que em todas as outras cartas, como falamos, ela está aí presente. Assim como una sempre essas duas coisas, porque são as duas frases recorrentes: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, 7 vezes. Agora, quando nós examinamos a carta à igreja de Éfeso, o que nós não faremos nessa ocasião, nós vemos que, por ser a primeira igreja, ela estabelece princípios. Porque todas as vezes, sem exceção, que uma verdade, uma ideia, um conceito, um ensino é mencionado, uma palavra mesmo, uma palavra mencionada a primeira vez nas Escrituras, ela estabelece um princípio. O Espírito Santo é o mestre dos mestres. Então, quando ele menciona a ideia, a verdade, a doutrina, o conceito, a palavra, a primeira vez, ele lançou a semente, lançou o fundamento. A partir daí nós temos apenas desdobramentos daquilo que já foi anunciado. Isso vale para qualquer porção das Escrituras. Por isso o livro de Gênesis é tão importante, o livro das sementes, onde as primeiras palavras, verdades, conceitos estão expostos ali e desdobrados por todo o Velho Testamento e inclusive pelo Novo Testamento. Então, quando examinamos a Assembleia de Éfeso, eu gostaria de colocar um primeiro pano de fundo aqui para os irmãos, e me ouça com atenção. Atos 19, nós temos a chegada de Paulo em Éfeso, está em Atos 19. Você pode só me ouvir, não precisa abrir a Bíblia. Se você quiser, os detalhes estarão aí registrados para você fazer seu estudo posteriormente. Paulo entra em Éfeso, possivelmente, muito provavelmente, no ano 54. A terceira jornada missionária, chamada a terceira viagem missionária, ela durou do ano 54 da nossa era ao ano 58. Então, possivelmente, Paulo entrou em Éfeso, no máximo, no ano 55, talvez no ano 54 da nossa era. Ele escreveu a carta à igreja de Éfeso. Então, depois da primeira visita em Éfeso, ele permanece lá por um bom tempo. Nós podemos até dizer que na terceira viagem missionária, Éfeso foi como que um centro para a obra do Senhor e para o ministério de Paulo. Toda a Ásia, basicamente, pôde ouvir a palavra do Senhor através daquele serviço de Paulo em Éfeso. Isso, então, ano 54. No ano 62, talvez início de 63, nós temos aí em torno de 8 anos, guarde isso, ele escreve a carta aos Efésios. Então aí nós temos um primeiro pano de fundo, escute bem. O que ele escreve em Efésios 1,15? Portanto, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, então ele diz que se coloca diante de Deus, o Pai da glória, e pede então aquilo que você já deve conhecer, que vos encha do Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, com olhos do coração iluminados, para conhecerdes, etc. Então veja o que Paulo fez essa carta. Ele está louvando, podemos assim dizer, aquela assembleia querida dele, porque eles tinham fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. 8 anos depois da visita de Paulo a Éfeso, escreve a carta e louva essa igreja, assim com as palavras de Efésios 1,15. Agora, quando nós vamos para 1 Timóteo 1,15,
Então nós temos um salto aqui de mais 5 anos. Paulo escreveu as suas epístolas finais, 2 Timóteo foi a última. Por ordem cronológica nós temos 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Ele escreve 1 Timóteo no ano 67. Então temos aí mais 5 anos. Com relação à carta aos Efésios, de 62, talvez 63. Então temos agora 67, 68. Carta a Timóteo, a primeira. E aí de novo, 1 Timóteo 1,15, o que ele escreveu lá. Verso 14 ele diz, espero em breve poder rever-vos. E no verso 15 ele diz, para que se eu tardar, fique ciente, ouça bem, de como se deve proceder na casa de Deus. Olha como ele chama a igreja. Aí ele diz que é a igreja do Deus vivo. E olha o que mais ele diz, é coluna e baluarte da verdade. Então você está vendo uma linha de tempo aqui, tudo isso aconteceu na Assembleia em Éfeso. Primeira visita lá que já citamos, Atos 19. Carta aos Efésios, anos 62 e 63, louvando-os pela fé e pelo amor para com todos os santos. Carta a Timóteo, se você não sabe, Timóteo era um irmão que serviu, foi um irmão que serviu em Éfeso. Então, quando Paulo escreve as cartas para Timóteo, ele está escrevendo para um irmão que vive e serve em Éfeso. Então, ele está escrevendo para eles, para Timóteo, que está naquela assembleia, dizendo que a igreja é a casa de Deus e é a coluna e baluarte da verdade. Quando ele escreve pouco tempo depois, a segunda carta, e agora você vai ao capítulo 2, você vai ver Paulo dizer assim, ora, 2 Timóteo 2,20, ora, numa grande casa, agora não é mais a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Agora ele olha a profissão cristã de fé e ele vê como uma grande casa. Ele diz, nessa grande casa há tanto vasos para a honra, como há vasos para a desonra. E aquele que a si mesmo se purificar destes erros que ele descreveu nos versículos passados, que não é objeto agora do nosso estudo, ele diz, será então um vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você está vendo uma linha de tempo aqui? A igreja estabelecida em Atos 19, uma carta louvando-os pela fé e amor em a carta aos Efésios, no ano 62, a carta a Timóteo I, ainda se referindo à igreja como casa de Deus e uma coluna, o baluarte da verdade. 2 Timóteo, ele já olha esse panorama decadente. Ele diz que nessa grande casa há vasos para honra e para desonra, mas infelizmente a história de Éfeso ainda não terminou. E agora nós damos um salto de quase 30 anos. E vamos para o ano 95, entre 95 e 97, quando o livro do Apocalipse é escrito. E agora nós temos a carta de João a Éfeso, mesmo Éfeso. E o que nós temos aí, onde sua Bíblia está aberta, em Apocalipse 2? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro próton, melhor, amor de primazia. Não é o primeiro de quando iniciou, não tem esse sentido primário, tem o sentido de primeiro, no sentido de qualidade, de melhor. A palavrinha, a mesma palavrinha é usada em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, quando ele retorna ao lar e o pai diz, traga o melhor vestido. É a mesma palavra, usada em Apocalipse 2. Então, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu melhor amor. A primazia de amor que tinhas para comigo foi abandonada. Embora você ainda tenha obras, ainda de alguma maneira um certo discernimento para provar aqueles falsos apóstolos e os acharem mentirosos, ainda perseveram, ainda tem labor. Você vê que coisas, irmãos. Mas no meio disso tudo o Senhor vai lá naquele ponto central, o melhor amor, a primazia do amor. Abandonaste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Também parece a linguagem tão clara, não é?